Além da sinalização digital binária, temos também a sinalização digital multinível. Quando falamos sobre a sinalização digital, dissemos que a sinalização digital pode ter diversos valores, não apenas dois. Entretanto, esses diversos valores são muito bem definidos, só podemos ocupar valores que foram indicados. Não é possível ocupar valores entre os indicados. Esse tipo de sinalização digital é o que a gente chama de sinalização digital multinível. A diferença entre a sinalização binária com a sinalização multinível é que na sinalização binária, cada símbolo transmitido carrega apenas um único bit, ou bit 0 ou bit 1. Já na sinalização multinível, cada símbolo transmitido pode carregar mais de um bit. No exemplo indicado nesse gráfico, podemos ver que somente 8 níveis de tensões diferentes podem acontecer. Isso indica que nós temos cada símbolo correspondente a uma tensão carregando até 3 bits. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, em 8 níveis diferentes, a gente carrega 3 bits por símbolo. Essa tabela faz a comparação entre o nível de tensão que está sendo transmitido, o valor da tensão da sinalização que está sendo transmitida e a sequência de dígitos binários que ela carrega. Aqui podemos citar como exemplo a tensão de mais 7 volts indica que estamos transmitindo 000. A tensão de mais 1 volt significa que estamos transmitindo 011. E a sequência de menos 5 volts indica que estamos transmitindo 110. E assim sucessivamente. Podemos verificar aqui todas as tensões e as sequências binárias que estamos transmitindo. Não há uma regra para o projetista do sistema de comunicação construir uma tabela como essa. Neste caso, o projetista escolheu a maior tensão como sendo a menor sequência que pode ser transmitida, 000. E essa tensão vai diminuindo até menos 7 e indica o maior valor a ser carregado, 111. Mas na verdade não há uma regra, é possível variar os valores que cada tensão significa. Quando estamos falando de comunicação digital, frequentemente ouvimos a expressão bits por segundo ou baud, ou até mesmo baud rate. Vamos explicar então o significado de cada uma delas. Bits por segundo é fácil a gente entender, que é a quantidade de bits que nós estamos transmitindo por unidade do tempo, que aqui no caso, segundos. Já a unidade baud, ou baud rate, causa um pouco de estranhamento, mas na verdade a unidade baud significa símbolos transmitidos por segundo. A unidade baud vem do nome de Émile Baudotti, que foi o inventor do telégrafo. Naquela época não tinha muita distinção de bits. Na verdade, sempre que ele apertava um telégrafo para transmitir alguma coisa, ele estava transmitindo um símbolo. A mesma coisa acontece na comunicação digital. Quando estamos transmitindo alguma coisa na linha de comunicação digital, estamos transmitindo, na verdade, um símbolo. A confusão começa porque um símbolo pode carregar um ou mais bits. No caso das comunicações binárias que nós vimos, cada símbolo carrega apenas um único bit, ou bit 0 ou bit 1. No caso da comunicação multinível, cada símbolo pode carregar mais de um bit. E é isso que traz a vantagem da sinalização digital multinível sobre a sinalização digital binária. Se pegarmos o caso da sinalização digital binária e queremos aumentar a taxa de bits por segundo, vamos colocar mais símbolos na linha de transmissão. De certa forma, podemos aproximar que, se a gente precisa transmitir 10 kilobits por segundo, precisamos de um canal que consiga transmitir uma largura de banda de 10 kHz. Se a gente precisa transmitir, então, 20 kilobits por segundo, na sinalização digital binária, vamos precisar de um canal que consiga transmitir uma largura de banda de 20 kHz. Dessa forma, na sinalização digital binária, se queremos aumentar a quantidade de bits por segundo, precisaremos de cada vez mais um canal com a capacidade maior. Podemos esbarrar na situação em que não é possível aumentar a capacidade do canal para a gente transmitir mais bits por segundo. Daí vem a vantagem de sinalização digital multinível. Se ao invés da gente aumentar a quantidade de símbolos por segundo, a gente poder aumentar a variedade de símbolo que nós temos para usar. Isso permite, por exemplo,
que transmitimos a 1 kilobaud 2 kilobits por segundo, desde que em cada baud a gente está transmitindo 2 bits. E para a gente transmitir 1 kilobaud, a gente precisa de um canal de transmissão que tenha no mínimo uma largura de banda de 1 kHz. Mas nós vamos estar transmitindo 2 kilobits. Se a gente aumentar então para mais símbolos, por exemplo, 4 bits por símbolo, nós vamos estar utilizando um canal de 1 kHz e vamos estar transmitindo 4 kilobits por segundo. Porque quem limita a transmissão do sinal pelo canal é o formato do símbolo. O formato quadrado, como a gente visualiza os bits, a mesma quantidade de simbologia é a largura de banda dele. Se a gente quer aumentar a taxa de transmissão de dados, mas não queremos aumentar a largura de banda do canal, podemos aumentar a quantidade de símbolos a serem transmitidos, compactando então os bits em símbolos. Essa característica da sinalização digital multinível foi utilizada para melhorar a internet de escada. Na internet de escada, utilizávamos a linha telefônica para transmitir os dados, e uma linha telefônica comum tem uma largura de banda, por definições de padrões antigos, de 4 kHz. Não era viável substituir todas as linhas telefônicas para aumentar a taxa de transmissão de dados. Então, o que foi feito é um agrupamento dos bits em símbolos para transmitir na internet de escada, a ponto de conseguirmos transmitir 56 kilobits por segundo nos modems mais sofisticados. Mas, se observarmos bem, estávamos transmitindo apenas 4 kilobaud, ou seja, cada símbolo estava carregando praticamente 14 bits ao serem transmitidos. Mas como nem tudo é perfeito, também há desvantagens na sinalização digital multinível. A grande desvantagem da sinalização digital multinível é uma capacidade menor de ser imune aos ruídos. Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que nós estamos usando a sinalização digital binária. Nesse caso, ela é polar, e nós temos então que o bit 1 é definido com mais 5 volts e o bit 0 é definido com menos 5 volts. Veja que, para eu definir qual é o bit que estou recebendo, basta eu analisar. Se a tensão for maior do que 0 volt, é o bit 1. Se a tensão for menor do que 0 volt, é o bit 0. Dessa forma, para que eu deduza de forma errada o símbolo que está chegando, eu preciso que tenha um ruído na linha de transmissão capaz de alterar em 5 volts o sinal que eu estou recebendo. Ou seja, se eu transmitir 5 volts e chegou ali menos 0,1, é o ruído que me fez identificar um bit 0 ao invés de identificar o bit 1. Vamos agora então utilizar a sinalização digital multinível. Ainda queremos usar o intervalo de mais 5 volts e menos 5 volts. Mas nesse caso, vamos usar o agrupamento de 2 bits. Dessa forma, se queremos transmitir a sequência 0 e 0, vamos transmitir 5 volts. Se queremos transmitir a sequência 0 e 1, vamos transmitir 1,7 volts. Se queremos transmitir a sequência 1 e 0, vamos transmitir menos 1,7 volts. E se queremos transmitir a sequência 1 e 1, vamos transmitir menos 5 volts. Veja só, se ainda tivermos um ruído de 4 volts, não haverá problema na sinalização digital binária. Mas nesse caso, se tivermos um ruído que vai causar 4 volts, nós já temos então problemas da comunicação que usa a sinalização digital multinível, no caso do nosso exemplo. Essa aproximação entre os níveis para definir cada símbolo faz com que a sinalização digital multinível seja menos resistente ao ruído do que a sinalização digital binária.